Sejam todos bem-vindos a mais um AulaCast da Faculdade Realiza. E hoje o papo nosso é energético, né? É o termo certo? Isso aí, é energético, né? E eu trouxe aqui o meu amigo já de bastante tempo. Vamos falar da parte de empreendedorismo, né? Vamos falar aí da expectativa sobre empreendedorismo. Nosso aluno, ele tem dois caminhos. Ou é o concurso público, para trazer aquela estabilidade, ou é ele desbravar e ir para o empreendedorismo. Acho que esses são os dois caminhos que a gente tem. E você trilhou o caminho do empreendedorismo. Sim. Mas eu não quero falar não. Seja bem-vindo ao nosso AulaCast. Se apresenta aí pra gente. Valeu, obrigado primeiramente aí pelo convite, né? Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui, né? Na Faculdade Realiza. Faculdade Realiza tem uma história, né? A gente tem uma história de alguns anos, desde 2011, eu estava recordando agora há pouco, desde 2011 a gente se conhece nessa área de curso mesmo, né? Eu procurei o Paulo César, na época chamava de PC, para saber sobre o curso, Paulo César, né? Eu procurei ele para saber sobre o curso, vi um anúncio dele, falei assim, eu vou atrás e fiz um curso, fiz um treinamento, mas vou comentar agora há pouco, né? Eu sou o Jefferson Fernandes, me apresentando, sou engenheiro eletricista, tenho algumas especialidades, engenharia de segurança do trabalho, engenharia clínica, engenharia solar, e atualmente sou pesquisador, trabalho com mestrado junto à universidade, numa pesquisa nessa área de fotovoltaica, inclusive, que é a minha área, você falou, energética, elétrica, tudo faz sentido, né? Tudo que é elétrica faz sentido. Eu acho que a minha veia, ela puxa isso aí, né? Puxa eletricidade, né? Porque tudo que fala de eletricidade é comigo, eu gosto, sinto um prazer enorme de falar sobre eletricidade, trabalho nesse segmento já há um bom tempo, né? Até antes de formar, Paulo César, né? Porque quando eu fui procurar curso aqui, era para fazer um preparatório para a faculdade, né? Mas antes de procurar a faculdade, eu já trabalhava com eletricidade. Eletricidade. Era. Bacana. Gerson, vamos lá do começo. Eu quero que você conte a história aí lá do começo, assim. Tem um bom tempo, né? Quando é que começou o interesse pela essa parte, eu diria até tecnológica também, né? Sim. Né? Como é que começa a ver empreendedora? Como é que começou a sua trajetória? Conta para nós. Paulo César, eu comecei desde muito novo, né? Desde muito novo eu vendi alguma coisa, né? Eu lembro com, sei lá, 8 anos, 10 anos de idade, eu procurava alguma coisa para vender. Eu ia no supermercado, foi boa a sua pergunta, sabe? Que as pessoas normalmente não perguntam lá atrás, né? Mas eu lembro, desde muito novo, eu procurava alguma coisa no supermercado para vender, eu comprava lá, seja balinha, alguma coisa lá, e revendia. E isso foi a minha trajetória nessa área de empreender, porque eu penso que as pessoas que desejam ou que vislumbra o empreendedorismo, ela tem um histórico ali, né? E esse histórico ela mostra, né? Então, o sucesso, aquilo que a pessoa ela faz hoje, isso não é do nada, né? Então, na minha vida, eu tenho desde muito novo esse desejo de empreender. Embora não foi fácil, sabe, Paulo? Não foi fácil. Tem vários pontos, assim, extremamente difíceis, né? Você está falando aí mais ou menos, sei lá, quantos anos? 15 anos, 10 anos ali, você vendia alguma coisa. Já você despertou para vendas. Muito novo eu despertei para vendas, eu queria ter essa independência de recurso, eu queria ter essa independência desde muito novo. Com 14 anos, 15 anos, eu já desenvolvia alguma coisa, já trabalhava fora, e assim, sempre buscando uma oportunidade, né? Essa questão de empreender, sempre buscando uma oportunidade. Eu me recordo, com 14 anos, eu tinha uma barraquinha em frente a um supermercado, lá no Novo Horizonte, tinha uma barraquinha que eu vendia coisa nessa barraca. Eu tinha um tio que ele trabalhava com confecção, então ele me falou, Jefferson, o que você acha de vender ali e de ficar nessa barraquinha? Então eu lembro que com 14 anos eu já estava lá vendendo calcinha e cueca, literalmente, né? Calcinha e cueca. Foi naquela época que eu descobri que era uma calcinha fio dental. Na verdade, eu acho que eu não descobri, né? Eu demorei a descobrir, mas as mulheres me perguntavam, né? Você tem calcinha fio dental? E eu, opa, tão inocente. Ninguém imagina você vendendo lingerie. Lingerie. Imagina aí, né? Então, tá, depois disso, depois dessa experiência com vendas, aonde começa aí o interesse pela parte elétrica? Que hoje você é formado em engenheiro eletricista. Sim. Em algum momento você teve aí o contato com a questão da eletricidade, né? Qual foi esse momento, assim? Paulo, muito sábio quando você fala em relação à eletricidade, tem a ver com tecnologia, né? Porque lá para os meus 16 anos, eu me interessei pela área de tecnologia. E eu ficava naquela, né? A área de tecnologia, mas o que é? É a área de informática, de TI, tecnologia da informação? É outra área? Porque o meu histórico é na área de eletricidade, tanto
meus parentes, né, minha mãe ali, meus tios da parte da minha mãe, como o próprio meu pai é dessa área da elétrica, né? Meu pai mexeu com eletrônica, mexe até hoje aí, né? Muito pouco, mas mexeu com eletrônica, meu pai. Foi referência. Chegou a trabalhar de eletricista? Trabalhei de eletricista. E meus tios eram eletricistas, alguns são eletricistas ainda, e eu fui convidado por eles a trabalhar como eletricista. Cheguei a trabalhar, né? O Hospital da Polícia Militar, por exemplo, eu ajudei a fazer uma reforma que teve lá na época, foi... Talvez eu não vou recordar de ano aqui, sei lá, 2016, não, 16 não, 2006 talvez. Eu ajudei lá, alguma reforma, alguma coisa, eu não vou me lembrar de data não, mas eu trabalhei como eletricista, sim. Sim. E aí essa área de tecnologia, ela sempre ficou aquele negócio, né? Ou a informática, a tecnologia da informação, e aí eu pensava assim, eletricidade tem muito risco, Paulo. E eu ficava pensando, será que eu vou fazer engenharia elétrica? E eu ficava preocupado com o risco. E aí algumas coisas aconteceram. Entendi. Aí, ô Jefferson, determinado dia você chega lá na Realiza, eu quero fazer a matrícula, né? Verdade. E a galera não sabe, mas assim, a gente começou como franquia. A gente era a franquia de uma escola, né, lá de Minas Gerais, que chamava Interacursos. Eu lembro. Lembra disso? Lembro. Lembra o nome? Lembro. Fez a diferença na minha vida, Ó, Paulo. pra você ver tanto tempo passou, né? É. Como que funcionava as aulas naquela época? Era bem na época de LFG, Damásio, né? Sim. E como que eles faziam? O curso ele era teletransmitido por satélite. Olha só, por satélite. Por satélite. Não era internet? Não tinha internet. Uau, olha só. E por que não tinha internet naquela época, né? Porque, quer dizer, tinha internet, mas ela era muito lenta. Então dava, por exemplo, para fazer uma live, um ao vivo pela internet. Olha só. Então não dava para fazer as aulas do curso, né, ao vivo. Como você tinha que fazer? Ou você transmitia por satélite, ou você gravava. E aí por isso que a gente vendia os cursos gravados. É porque o pessoal não sabe a facilidade que é estudar hoje, né, cara? O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que baixar a aula à noite, para no outro dia de manhã o aluno poder ir lá assistir a videoaula. Olha só. E tinha que ir, né? Não sei se você lembra. Não sei se você lembra. Eu lembro. Eu tinha que bater ponto lá. Porque, na verdade, você foi lá. Eu lembro até mesmo que você foi fazer o curso preparatório para o Enem. Foi. Exatamente. A gente tinha o preparatório para o Enem, tinha carreiras especiais, carreiras bancárias, tinha muitos cursos da Interacursos, né? Isso. Mas ela fechou, né? Por isso que a gente não tem mais. Ela fechou, ela faliu. E daí que nasce a Faculdade a Realiza Curso, né? Onde a gente passou a desenvolver os nossos próprios cursos. Então, eu lembro do Jefferson lá nos primórdios. Porque basicamente foi assim, Acabadinho, poucos coitado, meses a gente foi lá na nossa unidade no centro, na Rua 2, né? Foi. Aí chega o Jefferson lá, eu quero fazer Enem porque eu quero fazer engenharia elétrica. Exatamente. Aí a gente entrou em engenharia elétrica. Exatamente. Por que você foi fazer engenharia elétrica? Muito bom. Exatamente, PC. Naquela época eu chamava bastante Paulo César de PC, né? e exatamente foi isso, né? Eu ouvi um anúncio e teve algumas coisas em comum, né? Do local que eu ouvi o anúncio e tudo mais, então gerou essa conexão, né? E aí eu fui procurar fazer um preparatório porque eu tinha concluído o ensino médio, Paulo César, tinha, sei lá, uns 5, 7 anos que eu tinha concluído o ensino médio. Escola pública? Escola pública. E assim, a minha vida inteira foi de muito trabalho, Paulo César, muito trabalho. Então assim, meu tempo com escola, com estudo, sempre foi assim, mesmo que eu gostasse, mas sempre foi limitado por conta dos horários de... Mas você era um bom aluno. Eu era um razoável aluno, sabe? Eu achava que eu era um bom aluno, às vezes, sabe? Mas eu percebi que eu era um razoável aluno. Eu sempre gostei de estudar, mas eu acho que as oportunidades, não sei, né, como que eu posso dizer em relação a isso, porque a oportunidade se cria, né? Mas... Você não era nerd, não? Que eu achava você um cara meio nerd, não era? Não? Eu era muito esforçado, vamos dizer assim, eu era muito esforçado. A minha mãe era sozinha, né? Sozinha com 5 filhos. O meu pai, eu morei com ele um tempo, mas eu que era responsável pela minha independência financeira, ou seja, pela minha vida financeira. Sim. Então eu que tive que ir atrás de tudo. Na minha Você vida, tinha uma família de 5 irmãos aí. 5 irmãos da parte de mãe, mais 3 da parte de pai. Então nós somos 8, na verdade. Né? Família grande. Família grande. Então, assim, muita peleja, sabe? Muita peleja. E aí essa questão de sonhar ou desejar fazer uma faculdade de engenharia na época, eu vou dizer... Na UFG, passar na UFG, né? Foi um desafio. Na época, eu tive bolsa para a UFG, eu tive nota para a UFG, mas eu decidi não fazer na UFG. Eu fiz uma escola
uma escola privada, mas eu ganhei bolsa 100%, né? Já contando, né, em relação... Não, então já vamos lá. Você não era um burrinho esforçado, não. Você era um cara inteligente pra caramba. Né? Vamos falar a verdade. Assim, eu não quero fazer média com você. Mas com certeza o curso que eu fiz, Paulo, fez a diferença para mim, sabe? Porque me lembrou muita coisa. E assim, no momento que eu tive ali me esforçando, e buscando lembrar e estudar pro vestibular, eu tenho certeza e eu falo isso, eu falava isso para as pessoas, muito, né? Muita coisa mudou. Mas eu falava isso para as pessoas, se eles querem estudar, se eles querem buscar algo, eles têm que ir de fato na fonte, naquilo que realmente vai dar resultado. Porque informação tem para todo lado, né? Ou seja, se você abre a internet, naquela época não era tão comum a internet, né? 2011, mas se você quer informação, você tem para todo lado. Você tem um livro, mas qual o livro certo? Qual que é o conhecimento certo? Qual o conhecimento que de fato vai estreitar ali para você chegar no seu objetivo? Isso muda muito. Então, ou seja, eu quis buscar um conhecimento certo, conhecimento que eu ia buscar e eu ia chegar no objetivo. O que era o objetivo? Tirar uma nota boa, seja para a faculdade pública ou seja para o Enem naquela época. Sim. Então, ou seja, eu fui atrás disso, porque informação, conhecimento, imagina, eu pego os livros. Eu tinha muito livro, tinha livro do ensino médio, buscava, podia ir na biblioteca, mas eu quis um conhecimento objetivo. Sim, perfeito. E aí você faz o curso, então, de engenheiro eletricista. Você já tinha isso em mente, você queria trabalhar com a parte de eletricidade mesmo, assim. Paulo, eu tinha, sabe que eu falo para as pessoas, elas não acreditam, porque eu tinha dúvida ainda se eu queria ser engenheiro eletricista ou queria ser engenheiro da computação. Eu tinha dúvida, porque eu cheguei a trabalhar assim, eu cheguei a buscar na área de tecnologia, na área de programação. Eu lembro do Jeff, não, a gente vivia com problema no modem lá, não, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês aqui e tal. Né? Eu já tinha na época, eu já tinha trabalhado, eu já tinha feito alguma coisa na área de eletricidade, eu já tinha algum conhecimento da eletricidade, mas eu ficava pensando, eletricidade, cara, mexer com eletricidade é uma responsabilidade tão grande. O risco, eu acho, né? Risco e tudo mais. Será que eu quero isso para minha vida? Será que eu não vou para computação? Que eu fico mais acomodado ali e tudo mais? E sabe que eu pensava isso? Mas é tão interessante que a eletricidade me achou assim de uma maneira que eu não me vejo absolutamente em momento nenhum fora da eletricidade. Fazendo outra coisa. Fazendo outra coisa. Porque assim, eu louvo a Deus por isso, né? Eu agradeço a Deus. Porque quando eu peguei minha nota lá do Enem e fui lançar ela em alguns sistemas lá para conseguir tanto a faculdade pública como para uma faculdade privada com bolsa, tinha a engenharia da computação. E eu coloquei, falei, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer engenharia da computação ou vou fazer engenharia elétrica? E eu vejo que a luz de Deus me iluminou e me direcionou para a engenharia elétrica. Tanto é que a minha vida ela foi transformada, né? Eu digo, hoje eu tenho uma família muito abençoada, eu tenho uma empresa muito próspera, a minha vida totalmente transformada graças à eletricidade. Graças ao quê? O meu trabalho na eletricidade, que foi, no caso, a energia solar, né? Igual você iniciou lá. Ou seja, você já falou, sei que você já comentou aí, você não veio de uma família rica. Então, as condições é de um aluno comum, então é um aluno pobre. E hoje você conseguiu conquistar algumas coisas, né? Sim. Então, o que financeiramente mudou, digamos assim, na sua vida, assim? Paulo, eu digo que quais foram as maiores realizações que você teve? Não sei se você quer falar das realizações financeiras, assim, né? Porque o pessoal precisa entender que você pode sair de onde você está e ascender de classe social. É possível. Sim, dá para fazer. Dá para fazer. Claro que exige muito trabalho, muito esforço, dedicação. A gente não pode vender facilidade em momento algum, mas é possível. Quais foram essas conquistas? Não sei se você pode colocar. Eu falo e assim, eu digo que hoje eu sou uma pessoa muito próspera. Mas a verdade, a maior prosperidade que eu tenho hoje é a minha família. A maior prosperidade que eu tenho hoje são meus filhos. Só que isso tem a ver também com que eu consigo proporcionar para minha família, né? São os momentos, são os passeios, são ter esse conforto hoje que eu consigo proporcionar, né? Porque quando a gente fala de prosperidade, primeiro é a minha família. Só que aquilo que você consegue, que no tempo, nesse tempo de trabalho, e aquilo que eu consegui conquistar e que veio, tem a ver, claro, com os recursos, tem a ver com trabalho, com muito trabalho extremamente árduo, né? Eu sempre trabalhei muito e na minha área eu tive que trabalhar por 2, 3 pessoas ali. Eu trabalhava de manhã, eu cuidava de obra de tarde,
eu vendia e à noite eu fazia projeto. Então, ou seja, eu trabalhei muito. Então, assim, é muito trabalho extremamente árduo. O empreendedorismo, ele é isso. O empreendedorismo, lá no início, quando você está começando alguma coisa, eu falo que a empresa ela tem alguns estágios, né? O primeiro estágio é o estágio ali que você vai provar, você vai validar o seu negócio. E no momento da validação, você não tem uma equipe. A equipe é você. Você igual quando eu comecei, eu era o engenheiro, eu era o eletricista, né? Ou seja, o vendedor, o vendedor, o comercial. Eu fazia um pouco de tudo, porque quando eu comecei a trabalhar com obra. Depois que eu fui para o fotovoltaico. Então, se lá no início, era muito, todo momento lá no início, tudo que eu iniciei ali, seja na elétrica, projetos, execução, seja no fotovoltaico, eu tive muitas dificuldades. Por quê? Porque você tinha que buscar trazer o resultado. E o resultado é aquele lance da sair da inércia. Sair da inércia é muito difícil. Então, esse é o ponto, né? Porque nessa primeira fase, é a fase de você fazer um negócio ali, não demandar de outras pessoas ou não demandar de recurso, de distribuir seus recursos. Porque o recurso você tem que concentrar ali em você no sentido que você precisa de alguém para o comercial, é você. Você precisa de alguém na execução, é você. Você precisa de outra área, é você. Porque aí você vai conseguir ver dinheiro e vai conseguir potencializar esse recurso que você tem, que é pouco, para conseguir escalar e avançar seu negócio. Então, nesse primeiro momento, eu tive que fazer isso. Então, para que eu conseguisse escalar e uma crescente ali. Perfeito. Vamos falar um pouco, então, da J7 Solar. O que você acha? Vamos embora. Fala aí, o que representa hoje a J7 Solar na área de energia solar? Não sei, hoje você está atuando não só em Goiás, está atuando em outros estados também, mas fala pra gente aí. Bom, eu vi aqui, no seu Instagram, tá falando mais de 1.500 usinas instaladas. Exatamente. Né? É muita coisa, né, cara? Para fotovoltaico é um número bem significativo a nível nacional. Sim. A J7 foi um presente de Deus na minha vida, porque eu passei, Paulo, por momentos perrengues assim, terríveis. E às vezes eu até me emociono, né? Porque depois que eu formei, eu larguei o que eu fazia e falei assim, eu vou ser um engenheiro. Eu vou ser um engenheiro empreendedor. Eu vou empreender, né? E nessa área de engenharia, nessa área de elétrica. E eu queimei as pontes. Eu falo que eu queimei as pontes. Eu não tive outra alternativa. Não tinha volta. Não tinha volta. Então, ou seja, eu tinha que fazer acontecer. Detalhe, na minha família não tinha ninguém engenheiro. Ninguém no nível que eu estava buscando. Ninguém no nível bom como empresário. E eu tive que eu tive que ir atrás da informação, do conhecimento, buscar o resultado. Ou seja, não tive ninguém, não tive um mentor, não tive ninguém que pudesse me ajudar. Eu tive uma pessoa que me ajudou em algumas coisas, poucos projetos. Ele falou, Jefferson, faz isso e tudo mais. Mas me ajudou em alguns projetos. Chama André, engenheiro André. Mas no mais foi tudo sozinho. Então, eu passei muitos perrengues nessa época. Eu lembro que eu vendi um almoço para comprar janta. Eu estava tão quebrado, eu passei mais de um ano e meio, quase 2 anos quebrado porque todo o recurso que eu separei para trabalhar com eletricidade e empreender na área de elétrica foi acabando. E eu não tinha mais recurso nem para sair para ir atrás de um cliente. Ao ponto do meu pai falar assim, olha, o meu amigo ali tem um trabalho para ganhar um salário mínimo, né? Vai trabalhar lá, porque a situação que você tá tão ruim que é melhor você ganhar um salário mínimo do que esse negócio de que você querer empreender. Falou de jeito para mim, eu falei, tá repreendido. Não é isso que eu quero. Não falei exatamente por respeito, mas na minha cabeça eu falei, não é isso que eu quero. Eu vou até o fim, custe o que custar. Eu falei isso na minha cabeça e falei isso no meu coração. Falei, vai dar certo. Essa mentalidade é a mentalidade empreendedora e vencedora, né, cara? Sim. Sim, quanto foi importante e relevante você pensar. Assim, eu não sei, você sempre achou, não, vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Sempre teve esse pensamento, assim? Paulo, teve uma hora que eu pensei, o que eu faço da minha vida? Porque assim, chegou um momento que eu já tinha tentado tanto, eu era engenheiro já há um tempo. Eu lembro que eu estava dando treinamento em multinacional, dando treinamento na área de segurança, na área de elétrica, e ganhando merrecas. E já tinha especialização, eu era muito esforçado, e o negócio não estava virando. E aí chegou um momento que eu falei para Deus, nossa, tá difícil demais. Teve um momento que eu falei assim, não é possível, que as coisas não viram na minha vida. E assim, a ponto de desistir, Paulo, a ponto de desistir. Teve um momento que eu falei assim, não é possível, eu vou desistir. Nessa época eu ainda não trabalhava com fotovoltaico.
a ponto de desistir. Mas o nome J7 já existia, porque o J7 ele significa algo muito forte na minha vida. Eu ia te perguntar isso, o que significa, por que o 7? O J é de Jefferson. Não é de Jefferson. Não é de Jefferson. Conta aí pra nós. O J, eu sou cristão, então o J é de Jesus, né? Jesus Cristo. Porque eu tenho por mim que o centro da minha vida é Cristo, é Jesus Cristo. Então o J, ele tem a ver com Cristo, porque o meu negócio, Cristo, Jesus Cristo, que é Deus, ele para mim é o centro de tudo, e tudo é por ele, né? Eu tenho para mim que tudo é por ele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Então, se tudo vem dele, é por meio dele, e tudo, o resultado é para ele, então, ou seja, J vai ser a inicial da minha empresa. O meu grupo, minhas empresas, a inicial do meu grupo é J. E o 7 significa descanso. Descanso em meio a muito trabalho, inclusive. Né? Não quer dizer que você não trabalha, mas descansar significa o seguinte: Deus deu a semente. Né? Ele deu a semente e eu vou semear. E eu vou colher. Ou seja, significa que o descanso tem a ver com o quê? Acreditar que vai dar certo. Ou seja, o 7 representa o sábado, né? O sábado, representa o descanso. É o dia do descanso. É o dia do descanso, o dia do feito, da perfeição. Né? Então, assim, o 7 ele representa isso na minha vida, esse descanso em meio ao trabalho. Descanso quer dizer da minha alma, descanso da minha mente, de que vai dar certo. Então, eu tinha isso comigo, igual você falou, você não pensou em desistir, você não pensou em diferente. Olha, chegou um momento que, igual eu te falei, eu pensei porque a situação estava terrível. Mas nesse momento veio uma luz sobre a minha vida e virou algumas chaves na minha vida. Foi quando chaves viraram e de repente eu comecei a prosperar. Graças a Deus, desde então, as coisas sempre escalaram e assim, você perguntou agora há pouco sobre números, né? Os últimos 2, 3 anos, meu faturamento foi superior a 40 milhões de reais. Né? Então, ou seja, isso trouxe para mim um resultado, o que eu tenho hoje, o que a empresa representa, o grupo, as empresas representam hoje, diante do que eu vivi há alguns anos atrás, é algo assim milagroso, é algo que não tem explicação. Sim. Né? Então, assim, esse é... Eu sou testemunha, né? Magrinho chega lá, quer fazer Enem e tal, para chegar a ter uma empresa tão grande assim, não... Claro, tem um esforço pessoal, mas Deus tem que pôr a mão ali em algum momento ali para que haja essa prosperidade. Sim, sim. Eu vejo muito isso. O pessoal, eu vejo muita gente, eu não sei assim, eu vejo muita gente deve olhar para mim e falar assim, mas o que esse cara tem? Não sei por quê, porque não é isso, é aquilo, né? O Paulo César ficou também fora da curva, né? Que muita coisa aconteceu e essa transformação. Eu tenho um beijo, inclusive, Paulo. Assim, você é sempre uma pessoa também que vira e volta, né? Falar de curso e tudo mais, e evoluiu. Hoje é uma faculdade. Então, ou seja, o seu empenho ali, seu trabalho, né? Você falou de descanso, cara, eu trabalho muito também, mas é isso. Eu acredito que só estou onde eu estou porque Deus pôs a mão. Sim. Não. Por mais que eu me esforce, por mais que eu estude, por mais que eu trabalhe, se Deus não pôr a mão, esquece. Não vai acontecer. Da mesma forma também que às vezes você tem os altos e baixos, né? Sim. E quando você está na baixa, fala assim, nunca fui eu que sustentei isso aí. Isso mesmo. Então eu posso descansar. Cara, acho bacana demais. E ainda cala a boca de muita gente, né? O Jefferson bota o nome dele lá na empresa dele, é muito vaidoso, né? Não é nada disso, né? É outra coisa totalmente... Tem outro significado, né? E, de fato, o J, esse significado é isso. E a gente vê que, de fato, essa transformação que houve na minha vida, né? Da empresa, e até mesmo, Paulo César, em relação ao segmento fotovoltaico. Porque hoje, né? Estamos aqui em 2024. 2024 é muito fácil falar de fotovoltaico. 2024 é muito fácil você falar assim, eu vou empreender com fotovoltaico, eu quero trabalhar com fotovoltaico. Mas lá, quando eu comecei lá atrás, 2017... Era novidade, né, cara? Era um, digamos assim, não vou falar um chute, mas um arriscar, né? Um palpite, assim, né? Quase. Era uma visão, você tinha que ser muito visionário, sabe? E eu vejo que... E coragem. Coragem. Eu falava para as pessoas de energia solar fotovoltaica, falava de fotovoltaica, a luz do sol, a eletricidade, as pessoas falavam, não, eu não sei o que é isso, é esquentar água para a piscina, esquentar água da torneira. Eu falei, não é gerar eletricidade. Aí sabe o que as pessoas falavam? É o seguinte, se é tão bom, por que todo mundo não tem?
Falava de jeito, isso é bom porque É tão bom que não acredita. que não acredita, é tão bom que você pode, a partir do sol, ter eletricidade. Hoje, eu falo para as pessoas, hoje é muito normal você falar isso. Mas antigamente, há 6, 7 anos atrás, Paulo César não era. Eu lembro que eu demorei 6 meses para fazer minha primeira venda. E olha, como engenheiro, especialista, a minha esposa também trabalhava comigo muitos anos na área comercial, diretora comercial, já tinha vendido milhões de reais. Nós não conseguia fazer venda, demoramos 6 meses para fazer a primeira venda. Ou seja, é porque nós acreditou e foi atrás para dar certo. Hoje você falou da sua esposa, hoje vocês dois são sócios. Somos sócios. Vocês são No sócios. negócio, são sócios na vida, no casamento. Aí, somos sócios aí em eu tudo. vou ter que perguntar, dá certo esse negócio? Quando você traz a esposa para dentro da empresa, como que é esse relacionamento aí? Tem uns embates de vez em quando? Paulo César, isso é muito. As pessoas normalmente me perguntam isso, né? Essa questão de estar junto, né? Com a esposa ali nas decisões, porque minha esposa, eu sou firme, mas minha esposa, você deve ter percebido, ela é muito mais firme, é muito mais pulso quente do que eu. E sabe o que faz dar certo? Porque nós sabemos muito bem o nosso papel. Lá na empresa, nós dividimos as nossas funções. Então, ela é sócia, ela responde tanto quanto eu, ela não é menor do que eu, ela responde tanto quanto eu. Eu falo para as pessoas lá o seguinte, de vez em quando as pessoas falam assim, eu preciso falar com você e com a Heloína. Eu falei, não, com a Heloína, sua Decidir. esposa, né? Minha esposa Heloína. O que a Heloína decidir, está decidido. E o que eu decidi, está decidido, né? Eu sou o CEO, eu sou presidente da empresa, mas o que ela decidir, está decidido. Só que o que faz a diferença no que você perguntou em relação a dar certo é o quê? É separar muito bem as funções. Então lá ela tem a função dela na área comercial, ela é diretora comercial, ela é sócia, proprietária, fundadora, junto comigo, inclusive, né? A CMO da empresa. Isso. E ela cuida da área comercial. Eu nem dou palpite. Se ela fala qualquer coisa que ela falar, ela sugerir, eu já falo, tá ok. É claro, Jefferson, vamos conversar, vamos definir algumas coisas aqui, vamos junto, vamos sentar, vamos decidir. Mas se ela fala, Jefferson, eu acho que isso aqui é o melhor, eu acato. Do mesmo jeito, em relação a qualquer coisa, se eu falo em cima do que ela falou na área comercial, inclusive, ela fala assim, meu bem, não tá bom, então vai ser. E quando dá empate, Jefferson? Assim, você pensa de um lado, ela pensa de outro, e aí? Aí ela deixa eu decidir. Aí você Ela decide. deixa eu decidir, eu decido. E é tranquilo para E ela. é tranquilo. E ela sente muito bem, ela se sente confortável por isso. Porque o peso de uma empresa, né, a gente que é empresário sabe que é alto, é pesado, né, você tomar decisões sérias na empresa. Nós tomamos, Paulo, decisões muito sérias. Eu lembro da época do Covid. Meu Deus, na época do Covid, Paulo César, nós saímos de uma casa, nossa empresa era numa casa. Nós saímos de uma casa e alugamos um prédio hoje, que é o mesmo prédio que nós temos hoje, que são em torno de 1.000 metros. Esse prédio é um sobrado, um local grande. Nós saímos de uma casa para esse sobrado. E logo depois nós decidimos contratar ali uma equipe de mais de 20 pessoas. E o detalhe, quando nós terminamos, demoramos mais ou menos 3 meses para treinar essas pessoas e contratar e treinar essas pessoas. Quando nós estávamos finalizando o treinamento com essa equipe de mais ou menos 20 pessoas, nós ouvimos falar do lockdown. Era, sei lá, uma terça-feira. Aí a informação falava... Parece que foi tanto tempo atrás, né? Foi a 2020, né? 2019, era março, mais ou 2020. menos, né? Acho que era fevereiro, março, acho que era 2020, Era. E aí a gente ouviu do lockdown. E aí a minha esposa falou assim, o que a gente faz agora? 20 pessoas. 20 pessoas que a gente contratou, como que não vamos pagar esse tanto de gente? Nós demite todo mundo, nós demite a metade. O que a gente faz, Jefferson? Aí foi onde você perguntou. E a decisão? E quando tem dúvida, quem decide? E aí eu fui pensar. E aí eu lembrei de algo. Eu falei assim, olha, a maior defesa é o ataque. A maior defesa é o ataque. Nós vamos atacar. Nós vamos fazer o que nós não fizemos. Nós vamos para frente. Nós vamos para cima. E aí ela falou, Jefferson, e você acredita que vai dar certo? Eu falei, acredito. Então o que nós fizemos? Nós firmamos com essas pessoas, essas 20 pessoas que tinham sido acabado de contratar, nós firmamos com elas e falamos, vai dar certo. E nós saímos com esses vendedores, a maioria era vendedores, a maioria, Paulo, era vendedores, saímos com eles para trabalhar. Ou seja, eu com um vendedor, com a equipe, ela com outra equipe. Aí era o seguinte, fechava Goiânia, o que nós fazíamos? Nós íamos para Aparecida. Fechava Aparecida, nós íamos para Senador Canedo. Fechava Senador Canedo, a gente ia para outra cidade. E fizemos isso em todo o ano de 2020. Detalhe, Paulo César, 2020 foi o ano que nós crescemos 1.200 vezes nosso faturamento. 1.200 vezes. Quer dizer que nós aumentamos nosso faturamento 12 vezes. Imagina? Ou seja, bem aonde que era para não ser. Era para não acontecer. As outras empresas de energia solar, Paulo César, com certeza não faturavam o que nós faturamos.
Por quê? Porque estava todo mundo com medo, todo mundo que ficou para trás, todo mundo É aquele olhar na circunstância e esquecer da... atemorizado. Como que não fica? Que situação. E até hoje eu fico pensando, que audácia, que ousadia. Mas eu penso que foi Deus que deu essa ousadia, porque como pode contratar 20 pessoas? Um custo que você sabe qual que é, qualquer um sabe o custo que é 20 pessoas. Eu tinha 3 funcionários, Paulo César. Uhum. Eu saí em 2020, eu tinha 3 funcionários. Na verdade, eu não tinha, eu tinha um funcionário. Era eu e minha esposa mais um, ou seja, éramos 3. E saímos de 3 e pulamos para 23, ou seja, nós todos éramos 23, era eu e minha esposa. Ou seja, no momento, na verdade, sim, foi aquele momento que você falou assim, a casa tá arrumada, vamos arriscar. Vamos arriscar. Aí você arriscou, pandemia. Pandemia, exatamente. Pandemia. Quase que trágico, não, né? Quase que trágico. Não, trágico. É né? trágico. Agora, o que a gente faz diante dessa situação? Paulo César, Ou seja, você poderia ver ali a possibilidade de ir tudo por água abaixo. tudo por água abaixo, Né? tem que voltar, né? Tudo que você conquistou ali, de repente, ter que devolver, né, pro mercado aqui que você conquistou, né? Pegar dinheiro, o recurso ali que de repente você guardou e ter que reinvestir, pagar a conta e, né? E aí, na verdade, dá um baque, né? Dá um baque. Deus, hoje eu não sei se eu tinha tanta fé, assim, tanta ousadia como eu tive naquela época. E nós trabalhamos, para você ver, aumentar o faturamento em 12 vezes. É um negócio, assim, assustador. Então, assim, e daí, então, nosso faturamento só foi aumentando. 2020, depois 2021, 2022, 2023, nós estamos em 2024, ou seja, a gente teve uma crescente aí de 2020 para cá espetacular. Na verdade, 2019 nós já tivemos bons resultados, né? 2018 foi muito, muito fraco, né? A gente ainda, porque nós também damos treinamentos, ensinamos também fotovoltaico para o Brasil. Então, 2018 a gente trabalhava mais com treinamentos, com curso, vendas eram muito poucas. Aí, 2019 nós começamos a faturar mais com fotovoltaico, na parte de usinas, de sistema fotovoltaico, e aí a gente foi caminhando. E aí houve uma crescente. Então, vamos caminhando nessa crescente. Você falou de outras empresas, né? Além da J7 Solar, tem outras empresas. Sim, nós temos. Fala pra gente. Outras empresas, uma delas é o Instituto J7. J7 é uma escola que ensina na área de fotovoltaico. Então, hoje nós já formamos só com o curso de instalador fotovoltaico mais de 500 pessoas. Então, dentro do estado de Goiás, até fora de Goiás, boa parte aí, uma parte aí do mercado do fotovoltaico foi a J7, é uma pessoa. E você passa a multiplicar. Multiplicando, desde 2018 multiplicando. E na área de treinamentos, tanto na área de segurança do trabalho ou eletricidade, nós já formamos aí mais de 2.000, 3.000 pessoas. Ou seja, ao todo, mais de 3.000 pessoas nós já formamos, tanto na área de elétrica, segurança do trabalho, as NRs, como na parte de sistema fotovoltaico. Então, hoje nós ensinamos tanto na parte básica de instalação, como na parte de regulação, que são as leis que isso impacta muito, como a parte de, hoje, os sistemas novos. O famoso NR10. As NR10, muito NR10, já dei treinamento de NR10. Você já deu? Da parte de primeiros socorros, né? Paulo César é o cara também, né? Com certeza, nessa área de segurança domina, né? Vamos dizer que sim, né? Vamos dizer que sim. Já tem um tempinho aí já também, né? Já, quantos anos nessa área militar? Cara, 17 anos já no bombeiro, né? Militar. 17 anos aí já. Uau, como bombeiro, uau. Então, Jefferson, então, a sua esposa veio junto com a empresa ou foi posterior? Como que foi, assim? Em que momento? Vamos falar. Inclusive, se você não falar dela, depois você vai ter problema, né? Em casa lá. Tá, vai ter problema. Às vezes você perguntou ali, eu não respondi na totalidade, né? Você tinha até me perguntado em relação aos meus negócios, né? As empresas, né? Sim. Vou até te falar, né? Quando eu conheci a minha esposa, eu já trabalhava com curso, né? Já trabalhava com curso e trabalhava com eletricidade, com obras, né? Então, eu já trabalhava ali paralelo. Tanto os cursos como obras elétricas e projetos de obras elétricas. Então, depois que ela veio, que a gente começou o relacionamento e namorar e tudo mais, e aí veio a ideia da J7 Solar, né? E até foi algo assim bem pontual a Solar, porque nessa época eu estava naquela crise lá da área financeira, que eu estava muito mal financeiramente, muito mesmo. Sim, faltando dinheiro para comer, né? Nesse sentido mesmo. E só que eu dava aula numa escola técnica. Eu dava aula em escola técnica e ganhava R$300 por mês. Nessa aula técnica, escola técnica. E lá veio a ideia do fotovoltaico. Um aluno pediu fotovoltaico, pediu estudar fotovoltaico, foi de lá que veio. E aí, nessa época,
eu virei para minha atual esposa hoje e falei assim, olha, eu ganhei um dinheiro, né, de um treinamento que eu dei. O que você acha de eu pegar todo o dinheiro, ao invés de pagar a conta, ao invés de quitar o IPVA lá do carro que está atrasado há 2 anos, os pneus que eu precisava trocar, o nome que estava sujo, uma dívida de mais de 50 mil, naquela época 50 mil era mais para mim. E o que você acha de ao invés de quitar algumas contas, investir em fotovoltaica? Ela falou assim, bora, e eu tô junto com você. Ela falou desse jeito. Você acha que uma característica dos grandes empreendedores é ter uma estabilidade na família? Eu tô te perguntando dela por isso, né? Porque você contou a sua história lá atrás, você falou, olha, meus tios, tal, minha família, então tinha pessoa que tipo assim, incentivava a venda, te incentivava ali a trabalhar. E aí depois, obviamente, vem aí a questão da família, né? O quanto a estabilidade na família auxilia no empreendedorismo, sim. César, para mim influenciou muito, né? A minha esposa, para mim, o meu resultado, o resultado que a gente tem nas empresas, ela tem a ver com a minha esposa, né? Ou seja, para mim significa muito e eu penso com certeza que na vida de um empreendedor, a família, você ter ali uma base, seja a esposa, ter ali os seus filhos, isso impacta muito por vários motivos, né? No caso, a minha esposa, ela é minha motivadora, ela fica ali me inspirando, ela fica ali me motivando, ela acredita em mim. Então, isso faz muita diferença no nosso relacionamento e tudo que eu faço, né? Boa parte do que eu faço, primeiro tem a ver com o meu propósito como pessoa. Então, a minha vida, o meu propósito é para influenciar pessoas, é para contribuir nas vidas. Em que sentido? No meu conhecimento, na área da elétrica, na área do fotovoltaico, mas também para a minha família. Então, a minha família, ela me inspira. Então, o empresário, ele vive por algo. Chega um momento que o recurso, Paulo César, ele é importante, mas chega um momento que algumas coisas você passa de nível. Você alcança a sua casa, você alcança o carro que você quer, e aí acaba que aquele desejo de você ter tanto ou você ter mais, ela não tem tanta força. Aquela busca pelo dinheiro, ele começa... Ela desacelera um pouco. Por quê? Porque você começa a conquistar algumas coisas. E aí você precisa achar ali o motivo mesmo por que você está trabalhando, que você está empreendendo, que você chega mais tarde em casa. E qual que é o motivo? O motivo é o seu propósito de vida, é a sua família, né? Então, meu propósito de vida é influenciar pessoas, é fazer a diferença, né? É cuidar ali, dar um conforto para minha família, né? Então, eu penso, com certeza... a família, a esposa, ela faz a diferença, ela é ali aquela energia ali, aquele combustível para você fazer mais e fazer muito mais, na verdade, né? Eu penso sobre isso. Vamos falar um pouco aqui da parte técnica do negócio. Vamos embora. Assim. Quais são aí os principais serviços lá que você oferta lá, os principais produtos que você trabalha na J7? Bom, a J7 Solar, o principal produto hoje que ela entrega é a solução em economia na conta de energia. É o resultado ali no bolso do empresário, no bolso de quem, né, da sua residência mesmo, né, no bolso de quem está pagando ali conta de energia que todos nós pagamos, né? As unidades consumidoras, ou seja, o número de instalações no Brasil chega a quase 90 milhões de padrões de energia, de contas de energia. Ou seja, todo mundo tem uma conta de energia. Então, meu principal propósito na J7 Solar é economizar, é trazer essa independência energética, né, para o cidadão, para a pessoa, trazer essa independência, ou seja, trazer economia com um produto de qualidade, com um produto que vai ter ali sua segurança, vai ter seu retorno garantido, porque isso é muito sério, quando você faz um investimento com fotovoltaico, não é certo, Paulo César, que a pessoa vai ter resultado. Por quê? Pode ser uma instalação mal feita, um profissional ruim, um equipamento ruim. Então a gente vê muito, infelizmente, né? A gente que está ali no mercado, não só instalando, mas também ensinando o mercado, a gente tem visto muito, porque o fotovoltaico hoje, ele atiçou muito os olhos de muita gente. Então tem muita gente que não sabe nada de eletricidade, né? Você é bombeiro, trabalha nessa área de segurança, você sabe que tem pessoas que não sabem nada de eletricidade e está ali empreendendo, fazendo projeto e instalando umas coisas assim que é terrível, pega fogo, inclusive, né? Então o meu principal produto é a solução em economia. Todavia, a J7 ela sempre está alguns passos na frente, ela busca estar alguns passos na frente. Hoje nós trazemos uma solução aqui para o estado de Goiás e fora também, inclusive você perguntou a J7 instala em mais de 10 estados no Brasil, né? Além aqui de Goiás. Então nós atuamos também em São Paulo, Mato Grosso, nós atuamos em Tocantins, Brasília, Alagoas. Ou seja, nós temos aí vários estados que nós atuamos, executamos projeto, né? Tem, às vezes, uma rede de empresas que tem empresas fora, nós trabalhamos.
Ficamos um tempo com a unidade de São Paulo, né, também atuando ali na região de Barueri. Ficamos um ano, né, trabalhando naquela região, instalamos vários sistemas. É uma região muito boa para se trabalhar, né? Acabou que no nascimento do nosso terceiro filho, nós voltamos por conta disso, mas é uma região muito boa. Então, ou seja, nós tanto tivemos loja ali fora do estado de Goiás, como atuamos também como empresa que instalava, que entregava a solução, além das franquias também, que avançou aí nessa parte, além das fronteiras do estado de Goiás. Então a J7 hoje ela é franquia. É uma franqueadora também. Então, franqueadora. Exatamente. Vai lá, eu quero ter uma J7 na minha cidade. A J7 é uma franqueadora, exatamente. Hoje nós fechamos essa parte de expansão de franquias, mas nós temos unidades aí espalhadas ainda pelo Brasil, em alguns estados, né? Tanto aqui em Goiás como em outros estados, nós temos também unidades. Inclusive, você perguntou sobre a empresa, né? A J7 Solar, ela tem o segmento do fotovoltaico, a parte das franquias, né? Nós também, dentro da J7 Solar, nós temos scooters elétricas, temos luminárias, temos a inovação hoje que a gente está trazendo para o Brasil, que é sistemas de armazenamento de energia. Inclusive, uma das minhas pesquisas é essa, a parte de armazenamento. E também... Que é aquela que a gente mostrou ali para o pessoal. Que mostrou que é um banco de bateria que tem ali uma grande robustez em relação à capacidade de suprimento de energia. O seu banco de bateria, por exemplo, é bateria lítio. Ou seja, bateria que não existe nada melhor no mercado mundial hoje em relação ao que a gente instala hoje já para os nossos clientes, que inclusive instalamos aqui na Realiza, né? Ou seja, uma solução de armazenamento de energia ali juntamente com o sistema de captação dessa energia, ou seja, se capta energia através das placas e armazena ela para que à noite, se tiver falta, ou até durante o dia, se tiver falta, o sistema ele vai estar suprindo. Então, isso é uma inovação que, inclusive, a J7 está à frente, já desde 2019, inclusive, Paulo César, nós já instalamos sistemas assim. Hoje é mais frequente, né? Mas desde 2019 nós já instalamos esse E eu vi também que você tem um negócio sobre investimento em energia, em usinas. Explica melhor como funciona. A pessoa compra a usina, uma parte da usina, não sei como que funciona assim. Boa, Paulo César. Como que é o investimento, a parte de usinas? Me explica melhor. Vamos lá. Vai lá. Dentro do modelo de investimento nós temos dois braços. Então, uma pessoa que entende o quanto a eletricidade é promissora, né? Porque eletricidade é uma commodity. Não é algo que vai chegar amanhã e o preço vai lá embaixo. Ou algo que pode ser torrado muito rápido. Não, o preço da eletricidade, do quilowatts, é a nível mundial. Se você pegar o quilowatt aqui no Brasil, ele é o mesmo quilowatt lá nos Estados Unidos. A diferença é só a conversão de moeda, mas é o mesmo valor do quilowatt. Então, a área de eletricidade é extremamente estável na parte da energia em si. Então, por isso, né, entendendo a capacidade de resultado que a pessoa, como investidor, ela pode ter, nós criamos dois braços na área de investimentos. O primeiro braço é que nós montamos usina, nós temos hoje usinas, fazendas solares, que nós montamos. E nessas fazendas solares, uma pessoa que queira ter um retorno do dinheiro, ele pode aplicar esse recurso ali por um ano, naquela usina, inicialmente por um ano, ele aplica o recurso ali e ele tem uma rentabilidade fixa, já deduzido o imposto de renda de 1,5% do resultado daquela usina. Ou seja, nós montamos a usina e a gente repassa esse crédito, aluga aquela usina e esse crédito de energia, ao ser repassado, ele é remunerado, ele remunera a empresa, né, o grupo ali, a SPE, e dessa remuneração a gente paga o Deixa eu ver se eu entendi. Você vai lá, cria a fazenda, né? Fazenda solar. Fazenda solar. E aí você vende essa energia para o consumidor final. Exatamente. Né? Já aluga ela, repassa ela. Aluga ela para o consumidor final. Exatamente. E aí o investidor que ajudou naquela fazenda, ele tem um retorno dessa venda. Exatamente. Ele tem um retorno já pré-fixado. Que é um retorno de 1,5% ao mês. Ao mês. Já deduzido. É melhor do que qualquer, quer dizer, eu não sou um cara especialista e tal, mas é melhor do que qualquer investimento em ação. Muito melhor. E considerando agora que a Selic tem só baixada, a tendência é a baixar. Mais ou menos aí, não sei quanto tá a Selic, sei lá, você lembra aí de cabeça? Sei lá. Ela baixou para 10%. Né? 10,7%. Então 1,5% ao ano aí vai dar 17%, 18%. É isso? Exatamente isso aí, 18%.
Só estou confirmando se ali que você abaixou para 10,7 ou vai abaixar ainda, mas em Vamos relação colocar que seja 1% ali, você vai ter um rendimento de 12% ao ano. Só que aí tem imposto de renda, né? No caso do fotovoltaico, da usina de investimento, já deduzido ali. Já deduzido. Ou seja, aquele ali é líquido, vai cair na conta do investidor. Então a gente tem esse braço, mas tem outro braço também. Se ele quiser ter retorno maior do que 1,5%, ele pode ter sua própria usina. Tem muita gente querendo investir, mas não sei como que investir em ação, não tem segurança para colocar em ação, ou investir em criptomoeda, né, que é mais volátil ainda. O cara pode investir na usina solar, né, cara? Pode investir e tem ali... Você está vendo ali o seu investimento, ele é palpável, né? Você está vendo ali o equipamento. Está ali, né? O equipamento está ali, né? É uma empresa que você conhece, alguém que está ali, que você pode ir lá conversar, entender melhor, né? Não é... Tem um prédio, tem um lugar estável, empresa estável, né? Um bom tempo no mercado, ou seja, totalmente uma estrutura confiável. Então ele pode tanto ser um investidor daquela usina, ele vai lá, ele pode conhecer a usina, ele vai ver ali os números, ele vai ver ali para quem são os clientes que estão sendo repassado aquela energia também, mas também a gente pode construir essa planta para ele. Ele é 100% dele, pode ser também, né? A gente tem feito isso também, ou seja, Jefferson, eu quero... Tem um terreno aqui e tal, e quero... Eu não tenho terreno, mas eu tenho dinheiro para comprar o terreno. Então ele pode primeira coisa, ele tem ali o recurso, o meio de conseguir o recurso. O restante a gente vai atrás. A gente vai atrás do terreno, verifica a viabilidade para se construir a usina e já entrega, inclusive, até a gestão daquela usina para ele. Ou seja, nós fazemos essa gestão dessa usina e só depositamos o dinheiro dele na conta dele. Ou seja, a gente facilita tudo para ele, já entrega só o recurso ali, o resultado do investimento. Você está aí com dinheiro parado aí, é uma oportunidade. Hoje, meus investidores, ele pode ganhar 1,5% fixo ou pode chegar a ganhar 3% na sua própria usina. 3%. Você sabe disso, Paulo. Não tem negócio que rende isso, né? Não tem, né? E você é prova disso, Paulo. Você pode até trazer número disso. Por exemplo, vamos pegar a sua usina que você instalou, sei lá, 2, 3 anos atrás. Sim. Né? O valor que você investiu e parcelando isso aí, em quanto tempo se pagou? 3 anos em média? Então, a usina em média se paga 3 anos. Ela se paga, né? Ela só se paga, depois que ela se paga, é só alegria. Quanto que dá isso? 33%. Se eu falar de se pagar em 3 anos, é 33%. Sim. 33%, vamos dividir por 12, dá quanto? 33 dividido por 12, a gente tem resultado de 2,75. É o que eu falei pra galera ali, agora o custo de energia nossa, ele chegava a 4 mil, às vezes 4 mil por mês. Por mês. Então, assim, é muito alto, né? Sim. Todo mês você pagar uma conta de energia de 4 mil. Você compra a energia, logo você... É caro inicialmente, né? É um investimento alto. Sim. Né? Não vou dizer caro, mas é um investimento alto. O valor que você iria pagar no período, né? Você antecipa todo aquele valor. Mas dá para financiar. E às vezes o valor do financiamento você paga a própria energia solar. Você sai de graça. Você só troca a parcela. É igual a independência de uma casa, né? Você está ali pagando aluguel de uma casa, aí de repente você resolve financiar uma casa. A diferença é que a casa você financia em 20 anos, 30 anos. O fotovoltaico não. O fotovoltaico você financia em 3, 5 anos. E o detalhe, nesse período que você financia, ela já está se pagando ali. Né? Isso só troca a parcela, uma parcela da conta de energia pela parcela ali do financiamento. Perfeito. Tem mais alguma empresa aí? Tem mais outros negócios. Conta pra nós aí, o outro negócio que nós criamos, né, que é a ideia do ecossistema fotovoltaico, que é um banco digital. Então nós temos a EnergyPay. EnergyPay, eu até não sou o garoto propaganda da EnergyPay, eu deixo para outras pessoas fazer. Mas a EnergyPay é um banco digital, é uma fintech, que hoje ela atua na parte de maquininhas de cartões com foco em antecipação. Então, nossas maquininhas já são programadas para antecipar qualquer valor que passa lá, em até 21 vezes. Então, o nosso diferencial é a antecipação, com as menores taxas do Brasil de antecipação e o parcelamento em até 21 vezes. Então, o outro diferencial é em 21 vezes. A maioria das maquininhas parcela em 12, 18 no máximo. Nossa maquininha parcela em 21 vezes. Parcela em 21 vezes e recebe no dia seguinte até na hora do almoço. Hoje você é mais empreendedor ou mais engenheiro eletricista? Sou muito mais empreendedor. Eu escolhi, sabe? Acaba que é difícil sempre fazer essa pergunta, mas eu tive que escolher, sabe? Porque você entende muito bem, né? De paixão, eu sou engenheiro, né? De paixão. Mas o empreendedorismo tem que ser mais forte. Porque com o empreendedorismo você escala. Com a função de engenheiro, você fica ali limitado. Ou seja, eu posso ser e sou um excelente engenheiro, vamos dizer assim, né? Eu sou um bom engenheiro, mas eu sou limitado. Mas como empresário, não. Eu consigo escalar.
Então, o empresário ele tem essa capacidade de escalar. É bom ouvir você falando assim, porque às vezes a gente no Brasil, a gente tem aquela ideia de que, tá, beleza, eu venci na vida, montei a minha empresa tá indo muito bem. Eu não vou abrir outro negócio não, porque senão eu vou perder o foco e vou acabar não conseguindo resultados. Ou seja, você abriu múltiplas empresas. Você acha que melhor focar ou diversificar, né? Assim. Uau, boa pergunta. E no início eu tinha meio uma preocupação sobre isso. Porque sempre as pessoas falam isso mesmo. As pessoas falam, Jefferson, é melhor você focar, porque se você focar, você vai concentrar ali sua energia e você vai ter mais resultado. Só que desde antes, quando a gente criou a J7, minha ideia, minha cabeça não era focar apenas em algo exatamente. A minha veia sempre foi vir com uma visão em outras coisas ali paralelo dentro do mesmo ecossistema. E nada do que eu faço está fora do meu ecossistema. Então eu tenho um ecossistema que é como um braço ali, que ele alcança ali outros segmentos. E eu acho que essa questão ela tem a ver com cada um. O meu perfil é um perfil dinâmico, um perfil que eu gerencio e eu cuido dos meus negócios e tenho resultado em todos eles, né? Todos os meus negócios a gente tem resultado. Então, mas tem pessoas que não têm essa capacidade de distribuir sua energia e ter resultados também paralelos ali em outros negócios. Então, eu penso que isso tem a ver com o perfil de cada um. O meu perfil desde sempre foi eu ter mais de um negócio, mas outras pessoas eu vejo que não pode e não deve ter um segundo ou terceiro negócio. Então, vamos lá. Qual que é a qualidade que o empreendedor precisa ter para diversificar e montar o seu próprio ecossistema? Né? Qual que é a qualidade principal, assim, que você acha? Bom, o empresário ele precisa saber delegar. Ele precisa entender que aquele filho dele, ele precisa evoluir. Então, a empresa, às vezes, ele como filho. Ele é o pai do negócio, mas ele não consegue soltar o negócio. Então, o empresário ele tem que ter, primeiro, claro, a visão, um conhecimento abrangente, mas ele tem que entender que ele não é a melhor pessoa, ele não é o mais inteligente ali, e ele pode ter pessoas tão inteligentes, ou mais preparadas para ele. Então, se ele consegue, claro, ele é a parte ali da visão, se ele teve uma visão, ele teve ali, ele viu uma oportunidade, ele acha que é para ele acha que ele consegue alcançar aquilo ali, ele precisa ter pessoas boas ao lado dele. Então, o empresário, para ter bons negócios, e os negócios com resultado, ele tem que ter pessoas boas. Na verdade, não boas, ele tem que ter pessoas melhores do que ele e aprender a delegar. Você tem de cabeça aí quantos funcionários você tem hoje? Paulo, aproximadamente? Sim, o ano passado, a minha principal empresa, que é a J7 Solar, ela teve uma redução ali no meu número de funcionários. Então, eu tive ali muitos PJ, então eu reduzi muito. O ano passado, nós tínhamos aí mais de 100 funcionários no ano passado. Esse ano nós reduzimos muito, esse ano nós estamos aí com um número bem menor. Mas nós chegamos a mais de 100 funcionários dentro do nosso segmento, né, dentro dos meus negócios. Porque os meus negócios, ele não existe muita quantidade, gente, né, quantidade. Existe qualidade. A EnergyPay eu não preciso de uma equipe grande. Né? O Instituto J7, os meus instrutores, a minha área comercial, ela até, uma parte dela é um braço também da J7 Solar. Então a gente tenta trabalhar ali o mesmo segmento. Então acaba que eu não preciso de uma equipe tão cheia. Né? Minha equipe é mais enxuta, né? Então, por conta quando você vai contratar, qual é o que a pessoa precisa para trabalhar lá na J7? Assim? Quais são os desafios? Eu acho que um dos grandes desafios do empreendedor brasileiro, né? Vamos falar do Brasil, eu só conheço o Brasil também, não conheço mais outros. A gente tem que porque no Brasil, mas não conheço outro, só conheço o Brasil. Né? Vamos falar daqui. Aqui que não vão ganhar dinheiro. Uma das reclamações, digamos assim, dos pontos críticos é pessoas. Sim. Né? Saber contratar, gerir, manter, né, talentos dentro da empresa. O que você faz para poder manter os talentos lá na sua empresa e como que... para selecionar qual é a característica que você busca na pessoa, né? Primeiro, qual é a característica que você busca para selecionar essa pessoa e o que você faz depois para manter essa pessoa. Muito bom. A gente chama isso, né, também essa questão do nosso RH, né, de talentos, de fato, né? Então, são talentos mesmo que a gente sempre busca, né? Nós temos um RH muito eficiente, né, na nossa empresa, já está um tempo com a gente, muito eficiente. A minha esposa, ela também tem um feeling muito grande nessa área de pessoas, né? Ela estuda muito nessa área de gestão de pessoas. Então, nós temos o RH, a minha esposa que também estuda muito nessa área de pessoas,
Mas o que nós enxergamos ali no momento da contratação não é só a capacidade técnica. Às vezes a gente pensa, eu preciso de alguém técnico, eu preciso de alguém com capacidade técnica. A capacidade técnica, ela está dentro dos principais quesitos ali, ou requisitos para a contratação. Mas tem muito mais a ver em relação à sua inteligência emocional ali do colaborador. Isso tem a ver com o seu caráter, com a sua índole, isso tem a ver um pouco com a pessoa em si. Então, a gente está ali buscando, dentro da nossa seleção, mais entender sobre a pessoa também, qual que é esse perfil comportamental da pessoa, porque o perfil comportamental, ele dita mais do que a capacidade técnica ali da pessoa ter resultado. Então, assim, a capacidade técnica, se ela tiver ali dentro do esperado, uma capacidade mínima, tem algumas funções que você treina. Agora, caráter ou comportamento ali... Isso tem que vir pronto. Tem que vir pronto, você não muda. É algo que... Porque o caráter, o comportamento tem a ver com a crença. E a crença tem a ver com algo que está enraizado ali na pessoa. Isso não vai mudar. A função da empresa não é uma função de mudar a crença, né, ou aquilo que ela pensa. É claro que a gente vai ali trabalhar, vai falar sobre a visão, aquilo que a gente pensa, a cultura da empresa. Então, a gente sempre vai trazer qual que é o nosso objetivo como empresa, né, nossa visão, missão, nossos valores, mas dificilmente a gente vai mudar ali aquilo que, de fato, a pessoa pensa em relação a si, em relação às outras pessoas, os colegas. Então, sim, o principal hoje, sim, é ali a sua inteligência emocional, o seu caráter, o seu comportamento. E, em segundo lugar, a área técnica. Então, se a gente consegue casar as duas coisas, bom, essa pessoa, ela, para nós, é um super talento. Para nós, essa pessoa, ela significa muito, né, no sentido de preservar e sempre ter essa pessoa do nosso lado e procurar, né, corresponder financeiramente, né, o que a empresa puder fazer e cuidar também, né, o nosso RH hoje, o nosso departamento ali, é o departamento pessoal, né, de cuidar dessas pessoas. Né? Ali. E assim, uma das outras dores aí do RH é exatamente a manutenção, né? Sim. A retenção desse talento também é algo difícil, né? Porque o mercado, ele é selvagem, né? De repente ali um concorrente oferta ali um valor mais, ou mesmo a pessoa também precisa querer crescer, né? Precisa se dedicar para reter o talento. O que você deixa de conselho aí pra gente aí? Paulo, antes de responder isso, inclusive, né? É tão interessante que nesse segmento fotovoltaico existe dois tipos de pessoas, de concorrentes nossos, né? Existem aqueles concorrentes que são apaixonados por nós, porque a gente, de fato, vê o que nós contribuímos com o mercado. Vê como referência. Como referência, que nós contribuímos com conhecimento, com ensino, porque nós fazemos isso. Boas pessoas hoje que tem no mercado foi a J7, o Instituto J7 que preparou eles para o mercado, e hoje eles têm resultados muito bons. Mas eu tenho outro perfil de pessoas que ficam muito chateadas com a J7. Por quê? Porque nós estamos em todo lugar. Nosso preço nunca foi o mais barato, mas nosso produto sempre foi o melhor. Sempre o que entregou e sempre que deu suporte, sempre que entregou de fato algo que prometeu. Então, essas pessoas, ela fica ali meio que pensativas. Pô, como que a J7 ela tem preço mais barato e ela vende mais? Então, acaba que, você perguntou sobre os talentos, né? De vez em quando, eu atendo ou algum gestor nosso, ou alguém lá fica sabendo de outras empresas ligarem para a nossa empresa atrás dos nossos funcionários. Então, a gente tem todo um preparo para contratar e selecionar e treinar essas pessoas. E as outras empresas têm um papel ali de ficar ligando e buscando os nossos funcionários. Então, assim, isso é tão interessante porque essas pessoas, elas não vão para outra empresa, a não ser que elas já estão no processo ali ou a gente já enxerga ela como uma pessoa que ela vai ser dispensada. A gente não demora a dispensar, né? Eu acho que isso é algo que o empresário tem que ter. Acho que a demissão tem que ser rápida. Demora na hora de contratar e é rápido na hora de demitir. Mas o que a gente vê de vez em quando é que aquelas pessoas que a gente demitiu, elas vão lá e pegam. Só que o detalhe, nós dispensamos essa pessoa. Né? Às vezes até eles erram, né? De pegar aquele que a gente demitiu, né? Mas o que nós fazemos sempre na empresa para cuidar ali é trazer uma cultura da empresa, que é um porquê. Por que ele está ali? Por que ele acredita na empresa, na J7? O que a J7 tem hoje diferente em relação às demais empresas? Porque as pessoas não estão ali só por dinheiro, né? Elas estão ali também para ter um ambiente saudável, um ambiente de paz, um ambiente que elas trabalham ali. Claro, tem pressão, tem que entregar resultado, mas ali é uma equipe. E levar essas pessoas também a acreditar nelas. Então, nós investimos muito na pessoa de levar elas a acreditar nela, acreditar que elas podem mais, que elas são capazes, acreditar que
A J7 não é o fim também delas, elas não têm que ficar ali muito tempo ou ficar a vida inteira, elas podem sair e ir atrás de outros sonhos dela, elas podem também empreender. Então a gente ativa essas pessoas. Então a J7 hoje ela é uma ativadora de pessoas, então ela está ali também ativando, tanto da minha parte como líder da empresa, né? Como nosso RH, como a gestão da empresa, ela está ali para ativar essas pessoas e elas entender o seu papel nelas na sociedade e desenvolver na medida com que elas acreditam que elas vão alcançar. Perfeito. Para quem está começando hoje, que quer trabalhar com a energia fotovoltaica, é isso mesmo? Voltaica. Voltaica. Né? Perfeito. Quero começar a trabalhar nessa área, né? O que eu preciso fazer, né? Não é para qualquer pessoa, né? Qual o caminho que essa pessoa deve seguir? Tem que fazer um curso de engenheiro eletricista, ou hoje, não sei, acho que até tem curso de graduação para energia solar, né? Sim. Qual que é o melhor caminho para essa pessoa começar a empreender na área de energia solar? Tô arrumando concorrente aí para você. Não, a gente não tem concorrente. A gente tem aqueles que podem fazer a gente acordar mais cedo, né? Sim. Então pode fazer. E a gente espera que eles consigam fazer a gente acordar mais cedo, né? E sempre a gente buscando sempre ter um produto de melhor qualidade, mas essas pessoas são nossos parceiros, né? Nossos parceiros por quê? Porque elas estão ali fomentando também o mercado e desenvolvendo o mercado, né? Tem essa visão bacana, né? Tem muita gente que quer eliminar o concorrente. Na J7, inclusive, ela está ali ensinando, né? Igual você falou, qual que é o caminho para isso, né? A J7, através do seu instituto, né? A gente está ali ensinando e a gente tem esse papel de ensinar e educar. Para você, o mercado, quanto mais concorrente, mais aquecido o mercado. Não digo exatamente assim, sabe? É apenas como missão, Paulo César. Eu vejo essa questão de ensinar, não é nem questão de achar que o mercado ele vai aquecer mais, né? Embora lá, há um tempo atrás, teve esse papel de aquecer. Talvez hoje nem tanto, porque hoje nós temos um número bem significativo de profissionais que trabalham na área da... Mas ainda tem espaço para novas pessoas? Tem espaço e nosso papel ali como missão é treinar pessoas para também trabalhar com fotovoltaico. Então, o que essa pessoa que quer trabalhar com fotovoltaico precisa fazer? Ela pode fazer um treinamento conosco, através do nosso instituto. Nós temos uma plataforma com vários cursos, tanto que ensina eletricidade, regulação, também ensina a empreender ali na área do fotovoltaico, porque é um grande desafio. Empreender no Brasil é um grande desafio. A carga tributária é muito alta, os desafios de custos que o empresário, o empreendedor tem é muito alto, né? Então, essa questão de abrir uma empresa, abrir o CNPJ é muito fácil, né? É o tal do empresário. Ser empresário no Brasil é muito fácil. Você vai ali, 24 horas, tem contabilidade que abre o seu CNPJ. Agora, ser um empreendedor, o que é um empreendedor? O empreendedor é fazer muito com pouco. É fazer o dinheiro sobrar. O empreendedor é esse. Ele tem que fazer o dinheiro sobrar. E fazer o dinheiro sobrar não é fácil. Sabe? É algo assim que você tem que ver os números, você tem que pegar os dados ali, você tem que entender onde o dinheiro está indo, né? Como que a gente reduz aquilo ali? Ou seja, aumentando as vendas ou diminuindo o custo? Ou é os dois? Então, para a pessoa ter resultado no Brasil, né? Claro, em qualquer lugar, né? Mas vou falar da nossa realidade, com certeza é muito trabalhoso, mas existe caminho sim, né? Existe caminhos a pessoa ser muito próspera, existe caminhos a pessoa ter muitos resultados. Então, eu já treinei e treino pessoas que hoje têm muitos resultados, mudaram de vida, né? Através do fotovoltaico, que pode sim mudar de vida através do fotovoltaico, não só porque é fotovoltaico, mas qualquer coisa que você fizer, você entender que aquilo ali é para você, porque não adianta também. Você viu o Jefferson, vou montar empresa de energia solar, viu o Paulo César, vou montar uma empresa de curso. Não, aquilo que é para mim, que deu muito resultado para mim, às vezes não é para você. E aquilo que é para você, às vezes não é para mim. As pessoas têm que entender isso também. Por exemplo, todo mundo nasceu para trabalhar com eletricidade? Não. Todo mundo nasceu para ser empresário? Acredito que não. Sabe, existe característica, existe perfil. E a pessoa ela vai se sentir muito mais confortável ali dentro de uma empresa, sendo CLT ou um PJ ali dentro trabalhando, e ela vai se sentir muito confortável e ela vai ter até melhor rendimento. Eu falo para as pessoas que querem empreender, ela fala assim, mas eu quero empreender para ganhar mais. Às vezes você está enganado. Às vezes você acha que você vai ganhar mais, mas não vai. Às vezes ela está focada no dinheiro e esquece que o dinheiro é o resultado de todo um processo, de todo um trabalho ali, de uma missão, né? Exatamente. Às vezes o dinheiro, quer dizer, dinheiro é importante, todo mundo precisa, né? A gente precisa dele, a gente vive com ele, mas se você trabalha visando o dinheiro, parece que ele corre da gente. Ele corre, é um negócio louco, né, Paulo César? E parece que ele vem para quem não
não foca nele, né? O dinheiro é um pouco ingrato, assim, às vezes. Não sei se você sente assim. Às vezes a gente percebe isso aí, né? Você acha que você acha que o empreendedorismo poderia fazer o Brasil mudar de classe social, né? Como mudou para você individualmente? Você superou aí seus objetivos, as suas fases de vida, né? Você superou seus desafios. Mas você acha que o empreendedorismo poderia fazer o mesmo com a nação, com o país como um todo? Paulo César, eu creio que sim, embora eu tenha algumas ressalvas em relação àquilo que até se fala na internet, né? Hoje, algumas pessoas que estão na internet já falam o seguinte: você tem que empreender, você tem que sair, né? Deixar de ser CLT, não pensar em concurso público, né? Você tem que empreender. Eu fico pensando, que não é bem assim, porque uma pessoa ela pode empreender sendo CLT, ele pode empreender sendo um PJ, ele pode ter muito resultado. Hoje as pessoas, hoje não, né? As pessoas elas estão preocupadas no que ela ganha. Ela não está preocupada naquilo que ela produz. Então o problema hoje que a gente vê, a gente que é empresário, a gente sabe que as pessoas ela está preocupada com o que ela vai ganhar no final do mês, mas ela não se preocupa com aquilo que ela vai produzir. Então a pessoa, se ela, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, se ela trabalha numa área, por exemplo, comercial, ou César, para que ganhar mais dinheiro que uma área comercial? Se ela trabalha na área comercial, ela é um CLT, ela pode ser um CLT, um PJ. Mas a galera não gosta muito de vendas, né? Pois é, ela pode ganhar, ela ganha mais do que um médico, ela ganha mais do que o dono da empresa. Não tem limite, pode chegar a valores altíssimos, né? Um vendedor, né? Pode chegar a valorizar os ritmos, eu falo do dono da empresa, talvez não uma empresa que trabalha, mas ele vai tirar valores maiores do que muitos empresários tiram. Ou seja, a minha esposa, por exemplo, ela é a realidade disso. Ela, em um ano lá, ela teve salários ali que em um mês superou a 50 mil reais, 70 mil reais em um mês, a minha esposa, trabalhando com vendas, sendo CLT, inclusive, sendo CLT. Então, ou seja, como? Não pode ter resultado? Então, o Brasil, o Brasil para ele, igual você perguntou, né? A solução para o Brasil é o empreendedorismo? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Eu acho que se a pessoa tiver a visão de empreendedor, eu acho que sim é a solução do Brasil. Então, a solução do Brasil é ser empresário? Não. Mas a solução do Brasil é ser empreendedor? É. E ser empreendedor, ele impacta onde? Onde a pessoa está trabalhando. Ela impacta no resultado. Porque, Paulo César, é algo terrível hoje. O que a gente está tendo em relação às empresas, o resultado. Você chega na empresa, Paulo César, você sabe... As pessoas estão lá no celular, elas não estão preocupadas em vender, elas não estão preocupadas em atender, elas não estão preocupadas em ter produtividade, elas estão preocupadas no tempo que elas estão passando ali e ela quer estar interagindo ali. Então isso é muito ruim. Ou seja, a mente delas é muito limitada, elas só estão preocupadas no final do mês que o dinheiro vai cair na conta. Essas pessoas, elas não vão dar certo no empreendedorismo. O que eu vejo, assim, que eu sinto falta às vezes, do pessoal que tá no mercado, está começando, né, a vida profissional, é que muitas vezes fala assim, eu preciso de ter uma empresa para poder ganhar dinheiro. Mas calma, às vezes você vai ter que trabalhar na empresa de alguém para você empreender primeiro em você. Sim. Porque antes de tudo você tem que aprender primeiro. Aprender. Exatamente. Né? Então não adianta você falou aí que você passou em vários momentos você esteve aprendendo. Sim. Seja lá vendendo lingerie, você estava aprendendo vendas. Sim. Você estava ali, de repente, trabalhando como eletricista. Você estava ali aprendendo a parte técnica, inicial, a básica, né? Da parte energética. Cara, tem que saber trocar uma tomada. Exatamente. Você não sabe trocar uma tomada e quer trabalhar com fotovoltaica. Fotovoltaica, exatamente. Não vai acontecer, né? Não vai. Então, a forma de pensamento do colaborador eu estou aqui não é pelo salário. É porque eu estou aqui para me desenvolver. Muito bom. É isso. Né? Tem que crescer, tem que desenvolver. Quando ele estiver preparado, aí sim, ele pode ir e montar o seu próprio negócio. Né? Eu penso sobre isso também, Paulo César. Você é um empresário muito maduro, né? Eu acho que, igual você perguntou em relação ao número de funcionários, eu acho que você tem muito mais funcionário e lida nessa área de empreendedorismo muito mais do que eu, inclusive. E você sabe muito bem. E é isso que a gente depara, né? As pessoas, elas acabam que a mentalidade errada, né, de que elas só vão ganhar dinheiro quando elas têm o próprio negócio. Que elas só vão colocar energia de fato quando o negócio for delas. É aquele negócio, sabe? É terrível isso.
Não, se fosse a minha empresa, eu vou colocar mais energia, eu vou fazer as coisas aqui para dar resultado, mas como a empresa não é minha, não, eu vou passar o tempo e tudo mais. Isso é muito ruim. Eu creio muito, Paulo César, na lei da semeadura. Então, assim, o que a pessoa está semeando ali? Quando eu fui CLT, eu sempre, no pouco tempo ali que eu estava no lugar, eu sempre mudei de cargo, porque eu tinha um negócio na minha mente, algo que eu aprendi na Bíblia, que é tudo o que fizer, fazei não para homens, mas fazei como para o Senhor, porque do Senhor é a recompensa. Então, o problema do homem é que ele faz achando que aquele vai dar recompensa para ele, aquele que está ali superior. Esperando o reconhecimento do patrão, do supervisor. A vida, ela não se resume naquele local. A vida, ela é muito maior do que um CNPJ que você está trabalhando. A vida, ela vai contar a sua história ali, a sua trajetória. Igual você falou, em relação a mim, eu trabalhei como vendedor ali, trabalhei como eletricista ali, ou seja, é uma história. E cada lugar você tem um aprendizado. Em relação a mim, eu trabalhei como vendedor ali, trabalhei como eletricista ali, ou seja, é uma história. E cada lugar você tem um aprendizado. Igual eu fui trabalhar como professor para ganhar R$300 por mês. Paulo César, fala para mim, quem que toparia ser um engenheiro formado, especializado e ganhar R$300 por mês dando aula? Ninguém. Mas que te habilitou a trabalhar toda a parte de treinamentos para sua própria empresa e até abrir uma empresa de treinamentos. Exatamente. O detalhe, Paulo, foi desse local que eu tive um insight do fotovoltaico. Isso para mim é uma chave que virou. Cara, foi um insight. Foi um insight, porque foi de lá, ou seja, do lugar que não dava nada. Eu trabalhei um ano lá. Olha só, com o tempo eu fui ganhando, começando as coisas. De repente o castigo vai ser a sua salvação. Vai ser a salvação, por quê? Porque aquilo ali, você precisa passar por aquilo ali. Sabe aquele lugar que às vezes você acha assim, mas aqui eu aprendo, mas eu ganho pouco. E eu preciso de um lugar só porque eu vou ganhar R$50 a mais? É interessante, né? Às vezes as pessoas saem de onde está trabalhando ali, que está tendo um aprendizado bacana, está tendo um caminhar bacana, e sai por conta de R$50 ou R$100, mas ele não sabe que aquele lugar que ele está trabalhando aqui, por mais que ele não ganhe os R$50 ou R$100 que ele poderia ganhar mais a outro, mas aquele lugar ali ele tem um aprendizado que lá na frente ele vai se preparar para assumir uma outra posição. Porque aquele preparo vai fazer com que a próxima posição dele não vai ser a mesma, vai ser outra. Hoje ele é um assistente, amanhã ele vai ser um analista. E aí vai caminhando, vai subindo, e é isso. Então, assim, é essa a mentalidade que a pessoa precisa ter. Entendi. Cara, muito bom. Qual que é o conselho que você fosse começar hoje? Qual que é o conselho que você traria para essa geração, para essa molecada aí de 20 anos, aí, 18, 20 anos, 22, que hoje tá sempre pensando em ser influenciador, né? Vou trabalhar no Uber ali, que tá bom, né? Dá para tirar um dinheiro. Ou então vou para a internet ser influencer. Nenhum problema em ser influencer, né? Mas também não é um trabalho simples. Não é só ligar o celular e começar a falar e achar que vai ter sucesso também como influencer. Não é nada disso. Mas qual que é o conselho que você daria para essa geração que está começando agora, né? Você falou sobre o influencer, né? 1% das pessoas que dão certo na internet é a sorte. Os outros 99% é técnica. Então, ou seja, o conhecimento, né? Até respondendo a sua pergunta, o conhecimento é ele que vai fazer a diferença, né? O conhecimento. Sim. Por exemplo, aqui nós estamos dentro de uma faculdade, né? Ou seja, aqui nós estamos contribuindo, né? No caso você, até eu me coloco, né? Porque eu sou professor também, nós estamos contribuindo o quê? Para a mudança das pessoas. Então o conhecimento ele transforma, o conhecimento ele muda. Ele mudou a minha vida. A faculdade que eu fiz, igual as pessoas pregam muito hoje, mas faculdade, não, você tem que ir para a internet, você tem que fazer isso. Eu falo, olha, a faculdade foi a ponte que eu precisava para sair de um estado para o outro. A faculdade foi. Então, ou seja, o conhecimento ele transforma. E uma coisa não elimina a outra, né, cara? Não tem que fazer as duas coisas, né? Gente, como? Você vai falar que não precisa fazer faculdade, como se vai existir médicos? Como se vai existir engenheiros, advogados? O profissional, o bombeiro? Seja qual for a profissão, ele exige um conhecimento. Não, onde que vai se ter esse conhecimento do nada? É claro, existem outras áreas que se vão trabalhar que você não precisa de um conhecimento sistemático ali para você ter um resultado. Mas precisa do empírico. Mas precisa do empírico. O empírico tem a ver com a vivência, com buscar, né? Aquilo que a gente está falando, buscar o resultado.
Por exemplo, essa pessoa que está começando hoje, vai ler um bom livro, ele quer empreender, vai ler livro de empreendedorismo, ele quer ter uma estabilidade, né? Vai procurar um bom cursinho para fazer um concurso e vai focar. Eu acho que o ponto hoje é isso, né? Que você falou, Jefferson, mas como que a pessoa vai ter resultado? Ele precisa focar. O que ele quer da vida? Existe uma frase que eu falo, Paulo César, que é o seguinte, onde você quer chegar? Então, se você quer chegar em determinado lugar, tudo ao seu redor tem que convergir para que você chegue nisso aí. Então, se lá amanhã você quer ser um piloto de avião, a sua vida, o que antecede ali, vai ditar se você vai ser ou não. Ou seja, tudo tem que convergir. A sua história, ele está convergindo para aquilo que você quer chegar? A minha convergiu. Por mais que você fale, mas houve uma transformação, andava de Celta, hoje anda de carro com custo altíssimo, beleza, mas Pode falar, anda de BMW, de $500 milhão, ou seja, aconteceu alguma coisa. Acho bacana você falar, porque a galera tem que acreditar que é possível, sabe? O pessoal precisa de ter os exemplos e as referências, né? As referências nossas hoje é o quê? É o cara que joga futebol, é o cara que é cantor de música sertaneja, né? Cara, isso aí é quase um talento, meio que você... Mesmo assim, você não nasce com 100% com esse talento. Você precisa desenvolver ele e treinar muito, né? Muito treino. Né? Fala, jogador de futebol que não treina é só o Romário. Mas o resto da galera, até no futebol, com talento, você tem esforço muito grande ali, né? O cantor de música sertaneja é um grande empreendedor também. Sim. Então, o cara achar, eu tenho uma voz bonita, nem todo mundo tem uma voz bonita, ficou famoso com música sertaneja. Ou seja, o talento, as pessoas acham que o talento é algo meio que, como que eu posso dizer, é nato, né? É interessante isso, por exemplo, as pessoas falam que você é um empreendedor nato, Paulo, elas falam para mim que eu sou empreendedor nato. Aí fala, você acha que eu sou empreendedor nato e você é um empreendedor nato? Cara, eu acho que não. Já viu que ele sempre vai culpar o sucesso do outro, vai culpar com algo que a pessoa já nasceu. Eu acho que eu sou persistente, cara. Eu acho que mais do que empreendedor, eu sou persistente, né? E constante, né? Então, todos os dias eu tô aprendendo e trabalhando e buscando e criando e desenvolvendo alguma coisa. E pesquisando e estudando. Tá? Não tem como ser diferente. Então, não tem talento, né? O talento tinha um interesse, né? O talento se busca, ou seja, você buscou hoje, você é um cara, é uma referência naquilo que você faz. Umas principais escolas e faculdades aqui no estado de Goiás, com números altíssimos de alunos, ou seja, por quê? Porque você procurou. Você falou assim, você tem que ter um objetivo tal, porque às vezes dá aquela ideia assim, que a pessoa tem que saber exatamente aquilo que ela quer ser, assim, especificamente. Não, você tem que ter um objetivo. Mas provavelmente vai ser outro objetivo que você vai alcançar. Só que você entrou na estrada. Só que você entrou, você começou a desenhar um caminho ali, né? E aí vem altos e baixos, aí vai fazendo curvas, né? Então, cara, na verdade, se a gente for, eu não sei você, mas eu for pensar assim, você sabia, fazer a pergunta para mim, você sabia o que você estava fazendo lá atrás? Eu não tinha mínima noção, não sabia absolutamente nada. Acho que eu errei todos os erros que eu podia errar, eu errei um por um, mas em cada erro eu aprendi alguma coisa. Você acertou como não fazer daquela maneira. Fazer, e aí você vai aprendendo e vai construindo um alicerce, né, para poder chegar e falar, agora sim eu sei melhor como dirigir uma empresa, né? Exatamente. Exatamente. Bom, cara, acho que é isso. Foi bacana aí o nosso papo, mas antes da gente encerrar, eu queria... Você tem algum livro ou filme para indicar pra galera, assim, cara? Eu acho que esse livro aqui, você que quer ser empreendedor, você que quer pensar, começar a estudar, isso aqui foi importante para mim na minha profissão, ou mesmo na própria vida mesmo, né? Um filme, um livro, o que você indica pra galera aí? Paulo, tem várias... Difícil, né? Assim, depende do momento que a pessoa tá, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está começando agora, né? Eu quero botar o meu nível de vida. Ou seja, eu estou num estado aqui que está bem limitado ainda. Eu acho que eu não consigo sair, eu estou estagnado, né? Porque que eu acredito, né? E eu vejo isso na prática em relação à minha vida, por exemplo, né? Não tem a ver ali em relação ao que você faz. Tem a ver, não são nossas ações primeiramente que vai ditar o resultado, tem a ver com a mentalidade, tem a ver com o que eu acredito, né, em relação àquilo. Então, eu falo mais quando a pessoa está bem no início em relação à mentalidade. Ela precisa transformar a sua mentalidade, mudar a mentalidade.
do que ela pensa sobre as coisas. Então, o problema da pessoa está lá na raiz. A gente tem que identificar a raiz. Não adianta falar assim, você só vai ter palavras de afirmação que você é um vencedor. Não. Ou simplesmente falar, não, agora você tem que se sentir um milionário, você tem que se sentir um cara de sucesso. Também não. Eu acho que você tem que mudar ali alguns padrões que você acha que são corretos, que na verdade não são. E quando se fala de livro, por exemplo, tem um livro que eu li há um bom tempo atrás, inclusive eu estava relembrando sobre ele esses dias. Alguém me perguntou sobre um livro para ler. Então, quando essa pessoa está começando, um livro que me impactou, que eu indico, é O Segredo da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária, ele não fala sobre você ganhar milhões ou se tornar um milionário, mas ele fala sobre essa questão das crenças, as crenças erradas. Então, as crenças que as pessoas têm errado em relação à prosperidade, à situação financeira delas, aonde elas podem chegar, elas limitam, de fato, o resultado das pessoas. Então, essa virada, ela está lá mais atrás, ela está lá na raiz. E o Segredo da Mente Milionária, ela vai conseguir você começar a mensurar aonde você precisa mudar. Quais são as crenças que precisam ser quebradas, as objeções ali na sua mente, né? Vamos falar aqui do desbloqueio, né? Aquilo que você precisa desbloquear, né? Que é falado muito hoje na internet, né? Aquilo que você precisa ali mudar a sua mentalidade. Então, talvez seria esse livro aí, não sei qual momento, de repente, que a pessoa está, independente, às vezes, do momento. Segredo da Mente Milionária é um livro que a pessoa ela pode ter ali uma disruptura na sua vida, pelo menos nos seus pensamentos, naquilo que ela acredita em relação ao dinheiro, em relação a ser bem-sucedido, porque as pessoas, elas que estão buscando ali, ou que veem ali a pessoa próspera, bem-sucedida, às vezes ela acha que não é para a vida dela, ou acha que a pessoa que ela é rica, de repente, ela enriqueceu, mas ela fez coisas erradas para enriquecer. Ou às vezes a história dela para enriquecer, ela não é legal e por isso ela acredita que não é para ela. Só que ela está muito enganada, que pessoas prósperas, pessoas ricas, às vezes elas são mais humildes de espírito do que pessoas pobres ou pessoas incapazes financeiramente, né? Quando eu falo pobres é só a maneira de falar, mas, ou seja, que não tem uma capacidade financeira boa. Então, assim, existem muitas pessoas prósperas que com certeza podem e fazem mais do que os humildes. Então, se você que prospera, você que quer prosperar, tem a ver com quanto você quer também doar. Então, ou seja, é muito mais fácil você que está numa situação financeira melhor, é muito mais fácil você poder contribuir com a sociedade, seja com o seu tempo, seja com alimento, seja com ensinamento, com curso, né? É muito mais fácil você contribuir do que se você ser muito limitado financeiramente. Eu vejo um pensamento errado, eu acho errado, né? O pessoal às vezes coloca o seguinte: olha, eu vou ganhar dinheiro se eu achar um negócio bom. Uhum. Né? Na verdade, não é um negócio bom. É você que tem que ser bom. Bom no sentido de buscar essas habilidades, né? Buscar essa mudança de mentalidade, de comportamento e capacitação. Né? Então, se você for bom, você vai ser bom em qualquer área, em qualquer lugar você vai ser bom. É claro que você vai buscar aquela área que você se identifica mais. Né? Naturalmente, você vai na área que você se identifica mais. Mas não é um negócio que é bom. Eu vou abrir uma empresa, por exemplo. O Jefferson aqui e tal tá faturando aí bem aí seus milhões na fotovoltaica. Vou mexer com energia solar agora. Não é isso. Né? É você saber aquilo que você tem habilidades melhor, mas você tem que ter boas habilidades. Né? Então não é um negócio que é bom. É onde você é bom também, né? Então eu acho que o pessoal precisa mudar um pouco isso, tentar entender isso. Desenvolva-se a si mesmo, né? Aprenda, capacite-se para você, onde você colocar a mão vai dar certo. Né? Acho que é isso. Cara, brigadão. Prazer enorme aí te receber aqui, você é da casa. E a câmera está aqui. Últimos recados aí pra galera aí. O que você deixa de mensagem para o pessoal? Bacana. Paulo, eu que agradeço imensamente aí o seu convite, né? Falar um pouco aí, sei lá, no início. Jeff, vamos falar um pouco da sua história. Particularmente, eu achei que ficar emocionado, né? Porque a minha história, ela teve situações muito baixas mesmo, né? A ponto, igual eu falei lá, de passar necessidade, né?
Esse foi o momento mais difícil, Jefferson? Foi. Assim, eu tive outros momentos, mas teve a ver com saúde, né? No caso da minha mãe, minha avó. Mas o financeiro ali, a ponto de não ter dinheiro para comprar o alimento, isso tocou muito, né? E realmente eu não tinha dinheiro para comprar um alimento e eu não tinha dinheiro para colocar combustível no veículo para ir trabalhar. Ou seja, eu fiquei com as mãos atadas, acreditando no sonho de empreender, acreditando que eu poderia avançar com o empreendedorismo. Então, assim, essa foi a situação mais difícil que eu já enfrentei na minha vida. E então, assim, para mim é importante falar sobre isso, né? Eu agradeço demais essa oportunidade, porque de repente lá do outro lado tem pessoas também que às vezes não estão acreditando nelas, sabe? Inclusive, Paulo, depois que eu fiz o curso aqui de vocês, né? Eu comecei a acreditar mais em mim, sabe? Eu fiz o curso e naquela época eu falava, mas será que eu passava para engenharia e tudo mais? E aí, de repente, eu fiz o curso e passei. Então, tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa de alguns toques ali, alguns combustíveis que precisa ser jogado ali para você acreditar em você. Então, esse momento aqui, que seja esse combustível ali para você acreditar em você, essa pessoa que está do outro lado, acreditar que é possível sim, né? Ou seja, você que às vezes é desprovido de qualquer capacidade, né, de se tornar um empresário de sucesso, né, alguém de sucesso, e você poder chegar. Então a minha vida, de fato, eu era o improvável, né? Eu era o menor da minha casa, as pessoas falavam que eu não ia dar em nada. Então, ou seja, eu era improvável e as coisas aconteceram e ainda estão acontecendo. Eu acredito que muitas outras coisas acontecem. E eu digo para as pessoas que estão ouvindo, né? Acredite, né? Acredite, não desista, igual você falou também da sua vida, não desistir. Ou seja, aqueles momentos difíceis, eles serão ali aprendizados para você. Mas depende da maneira que você está olhando. Você está olhando numa ótica que tudo dá errado na sua vida. Numa ótica que as coisas não cooperam na minha vida. Você olha numa ótica que tudo dá errado. Ou você vai olhar numa ótica que, não, de repente, eu estou passando essa situação, mas eu vou aprender com ela e eu vou tentar diferente. Então, o recado, de repente, que pode ser útil aí para a gente finalizar esse momento é esse. Acreditar que pode sim. Acreditar que você pode perseverar, né? Se você é uma pessoa de fé, acredite em Deus, né? Eu sou uma pessoa de fé. Acredite em Deus, trabalhe, né? Não olhe para os homens, não olhe para o lado. Né? O detalhe é isso, às vezes você está olhando para a pessoa que às vezes foi bem sucedida e você está tentando. Às vezes está olhando para a pessoa que está falando mal de você. Às vezes está olhando para a pessoa, às vezes até do seu lado, sua esposa, ou alguém muito próximo, seu pai, sua mãe, e eles estão ali falando assim, não vai dar certo, desiste disso. O que eu quero dizer é, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus alvos. Né? É claro que a vida, a trajetória é uma escada. Não adianta, por exemplo, hoje você está ganhando R$1.000, igual eu ganhava R$1.000, e agora você quer ganhar, sei lá, X vezes a mais, 10 vezes a mais, 50, 100 vezes a mais. Não, é uma escada. Você de um X, você vai ganhar 2, você vai ganhar 3. Então, é uma escada. Mas ouse olhar lá em cima da escada. Mas entenda que existe um processo. E esse processo, ele passa por essa caminhada do aprendizado. Então, o que eu deixo é isso, né? Caminhe a estrada ali do aprendizado, né? Desfrute o caminho ali e busque fazer o melhor naquilo que você propõe fazer. E acredite que pode dar certo e você pode ser um Paulo César, que tem uma grande instituição, ou você, quem sabe, pode ser um profissional como eu também, que pode ter um resultado também no fotovoltaico, qualquer outra área que você ansiar. Cara, a gente que agradece demais isso, você ter compartilhado com a gente aí toda essa trajetória aí. Pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado e logo tá aí nas redes sociais aí, todo o podcast na íntegra. E assiste tudo lá e compartilha, né? @faculdade realiza. Posso falar meu Instagram, inclusive? Pode, claro. A casa é sua aí. Legal. Obrigado, gente. Obrigado. Meu Instagram é Jefferson, né? Inclusive, me segue lá. Vou falar aqui com essa câmera aqui na minha frente. É Jefferson, né? Coloca aí na tela aí, coloca aí. Pode. Legal. Às vezes as pessoas falam, a empresa, mostra as fotos, 7 e tudo mais, né? Mas eu gosto de colocar lá, porque lá eu coloco a minha vida. Esse cara aí é forte, né? Flávio Augusto. Encontrei lá no shopping. Eu falei, Flávio, vem aqui tirar uma foto comigo. Ele falou, não, vou tirar uma foto. Não é o Família. Né? A gente passou o tempo morando lá. E aí... Milionário, não, é bilionário. Né? É bilionário, olha lá. É um homem de visão, mestre em empreendedorismo, acima de tudo com valores e princípios inegociáveis, né? Eu admiro ele, né? Flávio Augusto. Então, assim, segue lá eu falo um pouco sobre
sobre a minha vida, o dia a dia, mas também eu falo do meu negócio, do empreendedorismo, falo de eletricidade. Aí a equipe aí, a galera aí na... Esse é outro negócio que eu falei que eu não falei, né? Aham. Esse é o negócio da minha esposa, tá? É uma franquia, negócio da minha esposa, tá lá do lado dela, lá, contribuindo aí com essa empresa dela. Bacana. Que é com a família, aqui ensinando um pouco sobre fotovoltaico, né? Ensinando aqui sobre sistema. Sim. Falando aqui sobre a inovação, aí a gente vê aí São Paulo lá, né? Trabalhando ali na represa. Pode descer mais um pouquinho. Falando sobre economia, né? Economia na Olha conta lá, de energia. R$100, tá. né? É isso, né? Quando coloca fotovoltaico vai para R$100, né? Ó, Olha os caras só, eu rapaz. conheço, hein? É isso aí, tá bom, viu? Falando aqui um testemunho aqui, do que foi, né? Tá aí a nossa usina, aí, nosso... Como é que é o nome dos negócios aí? Não, sistema fotovoltaico. É o inversor? O inversor. Inversor. É um inversor, que é um conversor, né, de energia, né? É um inversor que é um conversor de energia. Ele converte a energia das placas em... Pode passar. Aqui é a minha família, né? Tá ali. Família toda, né? A grandona e o 01, 02, 03. Você gosta muito de cidade, né? Ter 3 filhos hoje não é todo mundo, não. Minha esposa queria o quarto, né? Eu que tô segurando, sabia? É mesmo? Capaz. Ela é Você é forte. empreendedor mesmo. Você viu? Empreende em todas as áreas. Empreendedor e reprodutor. Pensei em multiplicar. Aham. Bacana, cara, muito bom. Então tá aí, eu, o Jefferson Jefferson, E né? o Jefferson, O Jefferson quiser voltar lá em com cima, H lá, lá pro... né? Eu, Segue aí, Jefferson. galera. É isso aí. Pois é, brigadão. Valeu. Galera, até mais. Não se esqueça, quem sonha, realiza.